Se você já se perguntou por quê, apesar de todo o seu esforço, seu coração ainda se sente vazio, quebrado ou à beira do colapso emocional, então esta mensagem é para você. Porque há uma verdade que quase ninguém se atreve a olhar de frente. Você está preso em uma guerra invisível. Não contra os outros, mas contra você mesmo. É uma batalha interna que não se trava com palavras, mas com silêncios, com olhares que se esquivam, com o peso de tudo o que não curaram e que carregam nas costas todos os dias. Aquela parte de você que você se sente incompleta, que procura amor em lugares onde há apenas rejeição, que é excitada por promessas quebradas, que se apega a laços que não existem mais, não está quebrada, não está perdida, não está doente. Ela só pede para ser vista, para ser ouvida, para ser abraçada. E essa parte, de acordo com Carl Jung, é a chave para a sua transformação mais profunda. Não importa o quanto você trabalhou em si mesmo, o quanto você leu, meditou, ponderou ou até chorou. Se você não teve a coragem de olhar diretamente para a sua sombra, continuará a tropeçar nos mesmos vazios disfarçados de pessoas, objetivos, rotinas. Porque não é o mundo que os rejeita, é o seu eu fragmentado que continua a emitir a vibração da falta, da necessidade, do abandono. E tudo isso tem uma raiz emocional que ninguém te ensinou a identificar. As feridas invisíveis que você carrega desde a infância, as mesmas que no fundo condicionam como você ama, como fala, como se sente e, acima de tudo, como se trata. Jung disse que não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando nossa escuridão consciente. E é aí que começa essa jornada. Não é um caminho confortável ou agradável. Não é uma jornada de autoestima rápida ou afirmações superficiais. É uma descida ao âmago da dor que você tem evitado por toda a sua vida. E lá, exatamente onde você tem mais medo de olhar, há uma energia sagrada esperando para ser liberada. Porque cada lágrima que você não chorou, cada emoção que você engoliu por não te incomodar, cada não que você queria gritar e transformou em um sim por medo de ser abandonado, tudo isso estava guardado em seu corpo. E hoje ela se manifesta na sua vibração, no seu campo emocional, naquele sentimento constante de insatisfação que você não consegue explicar. Essa insatisfação não é fraqueza, é sua alma falando com você. É a sua criança interior atacando por dentro, pedindo que você pare de correr para fora e comece a voltar para casa, para você, para o seu centro, para a sua verdade. Porque quando você era criança, tudo o que você queria era ser amado incondicionalmente. Você não precisava que eles explicassem para você, você apenas sentia. Mas se você não recebeu esse amor incondicional, se lhe disseram que você tinha que se comportar bem para merecê-lo, que você tinha que ser útil, perfeito, forte, silencioso, então você começou a construir um falso eu, uma máscara. E desde então, sua vida emocional se tornou uma representação. Você sorri quando está desmoronando, ajuda quando é você quem precisa de ajuda, ama mesmo quando a outra pessoa não te ama. E por que você faz isso? Porque você está procurando desesperadamente por aquela validação que não obteve quando mais precisava. Carl Jung entendeu que todos nós carregamos uma sombra, e que essa sombra, longe de ser um inimigo, é um recipiente para tudo o que negamos sobre nós mesmos. Não apenas dor, mas também poder. Porque nessa criança ferida que continua a chorar por dentro, está também a sua maior fonte de energia vital. Mas essa energia fica presa, condicionada e só é liberada quando você tem a coragem de olhar diante do que mais teme. Sua necessidade de ser visto, de ser desejado, de ser suficiente. Não como você foi ensinado a ser, mas como você é. E talvez este seja o momento mais importante da sua vida. Não porque você está prestes a alcançar algo externo, mas porque está pronto para lembrar o que esqueceu, que você não é falho, que não está quebrado, que não precisa buscar o amor como se fosse um prêmio, que você é amor,
mas você tem estado tão desconectado do seu centro, tão treinado para agradar, para suportar a culpa dos outros, para fazer o que os outros esperam, que você se esqueceu de sua essência. Sua alma não quer vingança, não quer demonstrações. Ele só quer verdade, presença, calma. E acima de tudo, ele quer que você devolva seu poder. Esse poder não está em gritar para o mundo o quão forte você é. Trata-se de ser capaz de se olhar no espelho, no seu pior momento, e não abandonar o olhar. É poder te abraçar quando ninguém mais o faz. É segurar as lágrimas sem ter vergonha. Porque você não veio a esta vida para convencer ninguém. Você veio para se lembrar de quem você é. E para isso você precisa parar de correr. Você precisa parar, ouvir e olhar para dentro. Porque enquanto você continuar a olhar para fora em busca do que só você pode dar a si mesmo, você continuará a viver a mesma história repetidamente com um rosto diferente. As pessoas mudam, os lugares mudam, mas o vazio é o mesmo. Porque o vazio não está nos outros, está na sua desconexão consigo mesmo. O despertar emocional não começa com teorias, começa com o cansaço, com aquele momento em que você não pode mais fingir, quando você não aguenta mais suas próprias máscaras, quando você sente que algo dentro de você está morrendo se continuar fazendo as coisas como de costume. Esse momento não é uma crise, é um chamado, um portal, uma fenda pela qual a verdade começa a se infiltrar. E mesmo que doa, mesmo que pareça que tudo está desmoronando, é justamente nesse caos que nasce a cura. Porque antes de se transformar, você tem que quebrar. E não é um rompimento destrutivo, é uma liberação de papéis, de expectativas, de fardos emocionais que nunca foram seus. Você sabe quantas decisões você tomou por medo, por abandono, por se eu não fizer isso eles não vão me amar? Mais do que você pode imaginar. Porque quando você carrega uma ferida aberta, tudo o que você faz gira em torno de evitar que ela seja tocada. Mas essa evitação é a mesma que o mantém prisioneiro. A única saída é através. E essa jornada requer honestidade brutal, coragem emocional, paciência. Porque curar não é esquecer o que aconteceu, é lembrar sem doer. É integrar cada parte quebrada e dizer: eu vejo você, eu aceito você, você não precisa mais gritar. Esse é o começo do verdadeiro poder emocional. Aquele que não depende do que os outros pensam. Aquele que não precisa ser explicado ou justificado. Aquele que nasce do contato com sua alma. E esse contato só acontece quando você para de se julgar, se comparar, exigir de si mesmo e começa a se tratar como trataria alguém que ama profundamente. Não por demanda, por compaixão, de ternura, da mais profunda aceitação. Porque dentro de você há uma voz que esperou toda a sua vida que você lhe dissesse: você não precisa mais lutar. E quando você faz, quando você finalmente faz isso, tudo começa a se alinhar. Porque sua vibração muda. E à medida que sua vibração muda, seus relacionamentos, suas decisões, sua energia mudam. Não porque você está fazendo mais, mas porque você finalmente está sendo você. E que você, o verdadeiro você, não é fraco por causa do sentimento. Ele é sábio por ousar sentir tudo. Mas então chega o momento em que você não pode mais ignorá-lo. Você não pode mais fingir que não sente aquele nó no peito toda vez que se abandona para agradar os outros. Você não pode mais fingir que está tudo bem quando por dentro você está se desligando lentamente. E não se trata de fraqueza. Pelo contrário, trata-se de lucidez. De uma alma que atingiu o limite de sua tolerância ao auto-engano. Porque você pode dizer a si mesmo muitas coisas, que tudo está sob controle, que você não precisa de ninguém, que está tudo bem. Mas seu corpo não mente, sua energia não mente, seu olhar não mente. Há um vazio tão profundo que nem distrações, nem realizações, nem laços temporais podem preencher. E esse vazio não é um castigo, é um chamado. Um portal para algo muito maior.
sua reintegração com quem você realmente é. Quando Carl Jung falou de individuação, ele estava se referindo a esse processo exato. Não para se tornar perfeito, mas para se tornar um ser completo. Não completo em termos externos, completo em seu mundo interior. Porque somente quando você integra cada parte de si mesmo, aqueles que você ama e os que o envergonham, os que você mostra e os que você esconde, você pode começar a caminhar com liberdade, com dignidade emocional, com coerência vibracional. E essa integração não vem da leitura de frases bonitas. Ocorre quando você escolhe conscientemente parar de trair a si mesmo. Quando você decide, mesmo que sua alma trema, não continuar implorando por amor em lugares onde a única coisa que existe é uma falta disfarçada de promessas. Não é fácil. Não é, porque você está condicionado. Porque você cresceu em um ambiente onde talvez tenha aprendido que seu valor dependia do que você dava, de quão útil você era, de quão bem você se comportava. E esse aprendizado, como uma semente, cresceu dentro de você até se tornar uma programação emocional que o leva a sempre se colocar no final, a priorizar os outros mesmo que isso signifique trair a si mesmo, a sustentar laços que o desgastam pelo simples medo de ficar sozinho, a aceitar migalhas disfarçadas de amor, porque no fundo você sente que essa é a única coisa que você merece. E esse sentimento é a raiz do problema. Não sua história, não seu passado, não o que foi feito com você, mas o que você aprendeu a acreditar sobre si mesmo com tudo isso. Essa crença, essa ferida, esse molde invisível que você carrega tatuado em sua psique, é o que filtra suas decisões. É aquele que faz você repetir padrões. É aquele que sabota seus relacionamentos, seus sonhos, sua paz. Mas ele não faz isso para puni-lo. Ele faz isso porque é a única coisa que ele sabe. Porque sua mente subconsciente opera a partir do hábito emocional. E se o seu hábito emocional é abandono, rejeição, culpa, é isso que você vai atrair repetidamente sem entender o porquê. Não porque você merece, mas porque é a única frequência que você reconhece como familiar. Porque não importa o quanto sua mente racional diga, eu quero ser feliz. Seu corpo diz, eu só me sinto seguro na tristeza, porque é o que eu conheço desde sempre. E é aqui que Jung foi tão profundamente preciso. Porque ele não procurou curá-lo. Ele queria que você se visse, o confrontasse, se abraçasse, se aceitasse. Não com resignação, com dignidade. Com esse tipo de aceitação radical que se transforma em alquimia. Porque quando você para de lutar com o que sente, quando para de esconder, fugir, culpar os outros, querer que tudo se encaixe, então algo mágico acontece. Aquela emoção que parecia insuportável começa a perder força. Não porque ele desaparece, mas porque você para de alimentá-lo com resistência, porque você se permite sentir isso. E nesse ato, que parece tão pequeno, mas é imenso, você recupera o poder, poder real. Não aquele que se baseia em estar certo ou provar qualquer coisa. Poder que surge da raiz, do âmago do seu ser. Poder que surge quando você para de precisar do mundo para validá-lo e você começa a ser o suficiente para você. Mas para chegar lá, é preciso atravessar uma ponte. A ponte do luto, do choro reprimido, das emoções congeladas, da raiva que você nunca expressou, da dor que você engoliu repetidamente. Não para ficar preso lá, mas para passar por isso. Porque o que não é sentido não é curado, o que é evitado é repetido. E você merece muito mais do que continuar repetindo o mesmo ciclo de dor com máscaras diferentes. É por isso que isso não é uma teoria, é um processo vivo, é uma revolução interna que começa com algo aparentemente tão simples quanto olhar nos olhos no espelho e dizer a verdade. Não a verdade que lhe foi dita, não a verdade que você aprendeu, a que você sente. Mesmo que não faça sentido, mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável. Essa é a porta. E a coisa mais difícil de passar por isso
é que ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode te dizer quando. Ninguém pode lhe mostrar o caminho. Porque sua alma já sabe, sua alma já sente e está apenas esperando que você aceite. Pare de fazer barulho, pare de se distrair, sente-se consigo mesmo e pergunte a si mesmo: que parte de mim eu continuo negando por medo de ficar sozinho? E não se trata de curar de um dia para o outro. Não se trata de consertar a si mesmo. Você não está quebrado. O que está quebrado é o pacto emocional que você fez consigo mesmo quando era pequeno, aquele em que você se convenceu de que não era suficiente. E quebrar esse pacto requer tempo, amor, presença. Mas exige também que deixeis de justificar o injustificável, que deixeis de manter vínculos onde não há reciprocidade, que deixeis de vos doar a quem não sabe como vos sustentar. Porque isso não é amor, é repetição, é programação, é a sombra dizendo: é aqui que você ainda não se escolhe. Quando você começa a se ver com olhos honestos, não pode voltar atrás, porque algo dentro de você acorda e começa a questionar tudo. Por que ainda estou neste lugar que me desliga? Por que eu aceito migalhas emocionais? Por que eu calo a boca quando quero gritar? Por que exijo tanto de mim mesmo e me perdoo tão pouco? Essas perguntas não são um castigo, elas são a voz do despertar de sua alma. E embora a princípio o desestabilizem, são o início de uma liberdade que não depende de nada nem de ninguém. Uma liberdade vibracional. Uma coerência que nasce quando seu corpo, sua mente e seu coração se alinham na mesma frequência, a da sua verdade. E essa verdade, por mais dolorosa que pareça, é o único caminho para a paz. Porque não se trata de ser feliz o tempo todo. É sobre ser real. Permitir-se sentir tudo. E nessa autenticidade, nessa nudez emocional, é onde surge a conexão mais profunda consigo mesmo. Aquele que não se baseia mais em conquistas, validação ou atendimento às expectativas. Aquele que simplesmente é. Porque você não precisa mais de nada para se sentir valioso. Porque você não carrega mais a culpa dos outros. Porque você não tem mais medo de mostrar sua vulnerabilidade. Porque você sabe que a vulnerabilidade não o torna fraco, ela o torna humano. E, acima de tudo, liberta você. Às vezes, quando iniciamos essa jornada de despertar interior, há uma parte de nós que ainda espera que seja rápida, que não doa tanto, que com vontade suficiente e alguns passos práticos possamos deixar a dor acumulada para trás. Mas a alma não funciona assim. A alma não tem pressa e não tem medo de quebrá-lo um pouco mais, se finalmente conseguir fazer você realmente olhar para si mesmo. Porque há feridas que você carrega há tanto tempo que nem as vê mais. Eles se tornaram parte de sua identidade, de sua maneira de se relacionar consigo mesmo, de sua maneira de falar consigo mesmo. E é aí que começa o trabalho profundo, não no que você faz, mas em como você se percebe. E Jung disse isso com crueza e amor. Até que você torne o inconsciente consciente, ele continuará a dirigir sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que toda vez que você aceita menos do que merece, toda vez que você se abandona por amor, toda vez que você tolera o intolerável para não se sentir rejeitado, você não está escolhendo isso a partir de sua liberdade. Você está escolhendo isso a partir de uma programação emocional que o prendeu. E enquanto você não o vir, enquanto você não o enfrentar, ele continuará se repetindo. Não importa o quanto você tente mudar lá fora. Porque não se trata apenas de mudar o externo. Trata-se de transformar sua vibração interna, voltando para si mesmo de um lugar que nunca foi condicionado por traumas. Esse processo é violento com o velho. Ele colapsa estruturas. Isso faz você perder pessoas. Isso força você a deixar de lado os papéis que você ocupava para sobreviver. Você não pode mais ser o salvador. Você não pode mais ser o forte o tempo todo. Você não pode fingir que não precisa mais de amor. Porque você faz, mas não de qualquer maneira, não a qualquer preço, não se o custo for se perder. E então, o que antes fazia você se sentir seguro começa a desmoronar.
relacionamentos em que você só dava sem receber, os laços onde você ficou quieto para manter a paz, os lugares onde você não conseguia respirar, mas ficava sem medo. Tudo isso está começando a desmoronar. E é assustador, mas também é necessário. Há um ponto nesta jornada em que a única coisa que resta é sua própria voz. E aquela voz, a princípio, é fraca, cheia de dúvidas, de inseguranças, de feridas que ainda sangram. Mas se você ficar com ela, se você se sentar em silêncio e ouvi-la sem julgá-la, algo dentro de você começa a arrumar. Não da lógica, mas da alma. Porque pela primeira vez você para de correr, você para de evitar, você para de olhar para fora, para o que só você pode dar a si mesmo. E nesse momento, algo sagrado acontece. Você começa a pertencer a si mesmo. Esse é o momento em que a sombra, como Jung a chamou, não é mais um inimigo, é seu guia. Porque aquela parte de você que você evitou olhar, sua raiva, sua tristeza, sua necessidade de controle, sua dependência emocional, não o domina mais. Agora, você pode vê-la, você pode abraçá-la, você pode ouvi-la. E em vez de agir a partir disso, você escolhe responder a partir de um centro mais profundo, da sua consciência, da sua alma, daquela centelha de luz que sempre esteve lá, esperando que você se acalmasse o suficiente para senti-la. Mas para chegar lá, você precisa passar pela noite escura. Nenhuma, várias vezes. Cada vez mais profundo, cada vez mais revelador. Porque a cura não é linear, não é progressiva, é uma espiral. Você volta para as mesmas feridas de um lugar diferente. Eles não o destroem mais, mas mostram onde você ainda não tem amor, onde você ainda se esquece de si mesmo. E isso não é um revés, é um presente. Porque cada vez que você cai, você se aproxima da sua essência. Toda vez que você enfrenta seu medo, você recupera uma parte de si mesmo que exilou. E essa integração, esse reencontro consigo mesmo, é o verdadeiro propósito desta vida. As pessoas acreditam que a cura é parar de sentir dor. Mas curar é aprender a se agarrar a si mesmo dentro da dor. É aprender a ficar com você quando tudo treme. Não é abandonar a si mesmo, não se culpar, não exigir ser perfeito. É olhar para você com os olhos da alma e dizer: aqui estou, não vou embora. Eu te amo até na sua pior versão. E isso não é apenas cura, é amor verdadeiro, amor adulto, amor consciente, amor que não depende de nada. Amor que começa com você e depois se expande para o mundo. E quando você chega lá, você percebe. Não porque tudo é perfeito, mas porque você não reage mais da mesma forma. Você não desmorona mais por nada. Você não precisa mais de alguém para escolher você para se sentir valioso. Você não precisa mais provar seu amor com sacrifícios. Sua energia muda, sua vibração aumenta. E mesmo que você não diga isso em voz alta, o universo sente isso, a vida sente isso, e começa a devolver a mesma coisa. Pessoas mais conscientes, oportunidades mais alinhadas, experiências mais saudáveis. Não porque você mereceu, porque você finalmente se tornou um espaço onde isso pode florescer. Não se trata de espiritualidade como conceito. Trata-se de retornar ao centro, para lembrar que você não é suas feridas, você não é seus erros, você não é o que os outros disseram sobre você. Você é a consciência que observa tudo isso. Você é a força que ainda está viva, mesmo quando tudo parece desmoronar. Você é a vontade de curar, de amar, de deixar ir. E isso é sagrado. Isso é o que o torna verdadeiramente livre. Então volte para você. Todos os dias, todas as noites, todas as vezes que você sente que está se perdendo. Volte para si mesmo com paciência, com ternura, com firmeza. Não solte, não se traia, não exija tanto de si mesmo. Você está fazendo o melhor que pode com as ferramentas que possui. E se você pode sentir isso, se você pode chorar com isso, se algo em você vibra enquanto você ouve essas palavras, então você já está voltando.
Você já está se lembrando. Você já está se curando. Quando você já passou por tantas camadas de si mesmo. Quando chorou diante de seu próprio reflexo, sem entender por que algo dói tanto que você não consegue nomear, você começa a perceber algo profundo, que todo esse tempo você não estava lutando contra o mundo, você estava lutando para recuperar sua alma. Aquela parte de você que você deixou para trás em todas as experiências em que não foi visto, em todas as situações em que sua emoção foi invalidada, em todos os cantos em que você amou o outro mais do que a si mesmo. E agora que você está começando a se lembrar de si mesmo, você sente tudo com uma nova intensidade. Cada palavra, cada silêncio, cada memória se torna uma porta que conecta você com aquele você que você esqueceu. Não se trata de se tornar outra pessoa, trata-se de desfazer tudo o que você não é. O que você herdou sem questionar, o que você acreditava por necessidade, o que você aceitou por medo, o que você tolerou porque não conhecia seu valor. Porque Jung disse claramente, o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E isso não é algo que pode ser alcançado em um dia. É um renascimento lento, às vezes quase imperceptível, mas cada vez mais verdadeiro. Quando você começa a pertencer a si mesmo, as máscaras não servem mais para você. Eles te pesam, te sufocam, te traem. Você não pode continuar fingindo que não se importa com o que faz. Você não pode continuar dizendo, estou bem, quando está quebrado por dentro. Você não pode continuar rindo quando quer chorar, porque a alma não tolera mais mentiras. Ele quer autenticidade. Ele quer presença. Ele quer que você esteja com você de verdade. Não fuja mais. Que você não se adapta mais por medo de ser rejeitado. Que você não vive mais de acordo com o que os outros esperam. Se esta mensagem tocou algo profundo em sua alma, se você sentiu que essas palavras refletem sua própria jornada de volta a si mesmo, eu o convido a fazer parte desta comunidade de almas despertas. Inscreva-se no canal para continuar explorando os territórios mais profundos da psique humana através da sabedoria de Carl Jung. Como este vídeo, se ele ressoou com sua experiência de cura e despertar. Deixe-nos saber nos comentários que parte desse processo você está vivendo agora, ou simplesmente escreva, estou voltando para mim mesmo, se essas palavras ativaram algo dentro de você. Seu testemunho pode ser a luz de que outra pessoa precisa em seu tempo de escuridão. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está em sua própria jornada de cura. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos nesse processo. Lembre-se, você não está quebrado, você está acordando, você não está perdido, você está se encontrando. E cada passo que você dá em direção à sua verdade é um ato de amor para consigo mesmo e para com toda a humanidade. A alma não grita, ela sussurra. E quando você aprende a ouvir esse sussurro, toda a sua vida muda.